como é que você tem vivido a experiência de pastorear o rebanho de forma apenas online, só através das redes sociais, da mídia social? Como é que tem sido essa experiência para você? O senhor pegou a pergunta que eu ia te fazer, viu? Pastor, para mim tem sido uma experiência diferenciada. Pois não. Já faz algum tempo que eu tinha o desejo de trabalhar a questão das redes sociais, de fazer com que a igreja estivesse mais presente, um trabalho que o senhor já faz há algum tempo, muito bem, e essa situação veio para acelerar o processo, né? Tem sido uma experiência marcante, porque você tem que realizar aconselhamento pastoral, ministração da palavra, você tem que estar junto com o rebanho, ainda que seja online, né? Certo. Nós estávamos trabalhando, fazendo as lives mais informal, e a partir desse domingo agora, por solicitação dos irmãos, nós começamos a exposição na carta de Tiago, no púlpito da igreja, de uma maneira mais formal, e foi uma experiência muito marcante. Eu ainda não tinha feito nesse modelo, e foi marcante por alguns motivos. Primeiro, voltar ao púlpito depois de 2 meses, Certo. e também pregar para a igreja vazia. Nós choramos, minha esposa ficou muito emocionada. Certo. Esse é um fato curioso, sabe? Talvez com o tempo você vai vendo isso. É você enxergar a igreja toda e uma multidão atrás das câmeras. Mesmo que os bancos estejam vazios, mas aquela voz está alcançando muita gente. Está alcançando talvez um número muito maior do que aquele que estaria lá entre as 4 paredes. Então, as redes sociais, elas não são importantes apenas para nós nos comunicarmos com os domésticos da fé da nossa congregação, mas também, ao mesmo tempo, levarmos esta palavra, esta mensagem sem fronteiras, alcançando países, nações, né? E atingindo pessoas que talvez nós nunca vamos conhecer face a face, aqui. Então, eu quero estimular você, as pessoas que estão nos assistindo, para que, de fato, usem, sem moderação, as redes sociais para esta finalidade da pregação do Evangelho. E um conselho que eu tenho dado, sabe, Diogo, para os meus colegas pastores, é que a gente deva consagrar as redes sociais para esta finalidade. Não pode misturar as coisas. Então, feito isso, não é para usar para outra finalidade, uma brincadeira, uma piadinha, uma pessoa manda uma coisa engraçada, gente. Não. Nós temos um propósito único, usar essas ferramentas para levar o Evangelho, usar essas ferramentas para anunciar a maravilhosa graça de Deus às pessoas. E eu tenho certeza, conhecendo você como conheço, um homem de Deus, estudioso, preparado, pregador zeloso, fiel, apaixonado pelo Evangelho, você vai ser muito usado nas mãos de Deus com essas ferramentas. E é interessante, pastor, que com o advento da internet, o efeito é imediato, né? A resposta, o feedback do pessoal. Eu tive uma experiência interessante agora que eu já escrevia no Facebook as devocionais, no boletim da igreja, e agora, por ocasião da Páscoa, um irmão da nossa igreja disse assim: pastor, por que além do senhor escrever a devocional, o senhor não grava um áudio da devocional e manda nos grupos de WhatsApp? E nós fizemos isso e o alcance tem sido muito grande, sabe, pastor? Então, eu tenho gravado áudios de reflexões, de leitura dos salmos, né? E isso tem impactado vidas. Eu tenho escutado testemunhos de pessoas do outro lado do país, fora do país, que as pessoas vão compartilhando. É muito rápido a internet. É uma bênção de Deus, né? É uma bênção de Deus. E uma das coisas importantes, sabe, Diogo, é que eu penso que as igrejas que ainda não tinham se despertado para o uso dessas ferramentas, de ter uma boa mesa de som, ter uma boa qualidade de comunicação de som, ter a gravação
e a filmagem das mensagens e a transmissão delas, não só online ao mesmo tempo, mas depois subindo para uma plataforma do YouTube e investindo nisso, eu tenho certeza que muitas igrejas foram despertadas para isso. E penso eu que nós vivemos na geração mais privilegiada da história, porque nenhuma Isso, geração viu o que nós estamos vendo. Nenhuma isso, geração teve o poder de mobilidade que nós estamos tendo. Nenhuma geração teve comunicação sem fronteiras como que nós estamos tendo. E eu creio piamente que estas ferramentas são um instrumento muito eficaz para se cumprir a profecia de Jesus de Mateus 24:14. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Que bênção é você poder pregar um sermão e, ao mesmo tempo, você receber um relatório que aquela mensagem chegou a 30, 40, 50, 60 países ao mesmo tempo. Que bênção que é. isso. Então, nós não podemos abrir mão desse privilégio, dessa oportunidade que Deus coloca diante de nós. É verdade, pastor. Conversando com o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele esteve aqui na nossa igreja, agora em dezembro, ele fez uma observação muito interessante, que as redes sociais, a internet, está para nós hoje o que a imprensa foi para Lutero lá no século XVI, né? E o que seria de Lutero sem a imprensa, né? Então, hoje, nós temos a oportunidade de colocar as nossas teses na vitrine do mundo. Exatamente. E isso em questão de segundo, com o smartphone na mão, né? Então, as redes sociais hoje exercem não só um papel missionário, evangelístico, mas também um papel fundamental na área de saber o que é trigo, o que é joio, saber o que é pão e o que é palha, saber o que é doutrina que emana das Escrituras e doutrina criada no laboratório enganoso do coração do homem. Tem a mensagem sadia, bíblica, fiel, é fundamental para dar norte para as pessoas que às vezes estão sem rumo, ouvindo tantas vozes estranhas, e tantas vezes confusas, e tantas vezes vulneráveis nas mãos dos predadores, das heresias perigosas. Então, é uma bênção a gente poder usar essa ferramenta também com essa finalidade.